Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês nossas videoaulas sobre fundamentos de rede de computadores. Essa é a nossa videoaula 3, trazendo conteúdo modelo de referência OSI. Mais uma vez eu ressalto a importância de verificarem nossas notas de aula que detalham o conteúdo que é aqui apresentado. Então vamos lá, vamos para a nossa videoaula 3, modelo de referência OSI. Bom, as redes de computadores, elas são compostas por uma conexão, na verdade, um grupo de sistemas, um grupo de computadores, diversos computadores em diversos locais, formando conexões que têm o propósito de compartilhar informações, seja através de protocolos ou uso de padrões. Esses protocolos e padrões vão ditar regras que devem ser seguidas, atendem a topologias e projetos, que mostram, que indicam como os sistemas serão conectados, tratam do endereçamento, que identificam os nós dessa rede, tem também relação ao roteamento, que é a forma de encontrar um caminho para que as mensagens fluam entre os sistemas para encontrar o destino. Uma rede de computadores também tem como características a confiabilidade, ou seja, manter a integridade dos dados que vão ser transportados dentro da sua estrutura, interoperabilidade, que é permitir que diferentes plataformas de hardware e software se comuniquem, e também, e fundamentalmente, na atualidade, a proteção dos dados, a garantia de que esses dados cheguem apenas a quem de direito. O modelo de referência OSI, ou Reference Model Open System Interconnection, é um modelo de comunicação em rede que visa garantir a compatibilidade e interoperabilidade entre diferentes plataformas de hardware e de software. Esse modelo de referência ele foi lançado pela ISO, a International Standard Organization, em 1984, com a inclusão de 7 camadas, numeradas de 1 a 7, de baixo para cima, e cada uma dessas camadas executa uma função específica no processo de comunicação em rede. Cada camada presta um serviço para a camada que está imediatamente acima. Vejam que estamos falando de um modelo de referência e não um padrão ou uma obrigatoriedade de um protocolo. É uma referência, justamente, é um modelo que deve ser seguido, que deve ser implementado sempre que houver uma nova tecnologia, um novo sistema, visando justamente a interoperabilidade dos sistemas. Então, no modelo de referência OSI, nós temos 7 camadas, onde a primeira camada, a camada física, a mais baixa, ela é referente a transmissões binárias, onde nós temos bits, onde nós temos sinais elétricos que vão ser transmitidos pela rede. Na camada 2, temos a camada de enlace, ou a camada de link, que traz o acesso aos meios de comunicação e também ao controle do fluxo desses bits. Na camada 3, temos a camada de rede, que trata do endereçamento e busca do melhor caminho através da rede. Na camada 4, temos a camada de transporte, que trata das conexões ponto a ponto, que estabelece as conexões ponto a ponto, visando iniciar a comunicação. A camada 5 é a camada de sessão, que trata também da comunicação entre hosts. A camada 6, a camada de apresentação, ela faz a representação dos dados, nos formatos e diversos tipos que temos para transmissão, sejam textos, seja voz, seja vídeo, enfim, é nessa camada que é feita essa representação. E na camada 7, temos a camada de aplicação, onde vamos encontrar os processos de redes, onde nós vamos encontrar os programas dos usuários, todos aqueles que utilizam a infraestrutura de rede de computadores. Detalhando mais, a camada física, ela trata da transmissão de bits através do canal de comunicação, manipula as características mecânicas e elétricas, funcionais e procedurais para acessar o meio físico. Encontramos aí cabos, encontramos aí conectores, que são exemplos de
componentes passivos que compõem a camada física. Vejam que na camada física não possuímos um protocolo específico. A camada de enlace, a camada 2, envia blocos de dados, que são quadros ou frames, através da conexão física. É a camada 2 responsável pela organização ao acesso ao meio físico e faz o controle de fluxo e o controle de erros. A camada 3, camada de rede, faz o controle da subrede de comunicações. Provê aos níveis superiores independência quanto às tecnologias de computação utilizadas para conectar os sistemas. A camada de rede, ela trata do endereçamento, determina o caminho de um pacote através dessa subrede. Faz também o controle e prevenção de congestionamento, além da conversão e compatibilização de protocolos e esquemas de endereçamento. A camada 4, a camada de transporte, provê comunicação e confiável fim a fim entre pontos A e B, os pontos iniciais e os pontos finais. É o primeiro nível fim a fim do modelo OSI e também faz o controle de fluxo. A camada 5, camada de sessão, trata do gerenciamento de segurança, gerenciamento de tokens, toda a parte de sincronização de host a host. A camada 6 é a camada de apresentação, que provê a independência para as aplicações em relação aos diferentes formatos que os dados podem assumir durante uma transmissão. E a camada 7, a camada mais alta, a camada de aplicação, trata da transferência de arquivos, serviços de e-mail, terminais virtuais, diversos serviços diretórios, todos aqueles serviços que são exigidos pelas aplicações dos usuários. Mais uma vez, o modelo de referência OSI, ele é colocado em camadas, onde cada camada utiliza informações da camada anterior, cada camada fornece informações à camada superior e cada equipamento possui sua pilha de camadas. Veja que na camada física nós tratamos diretamente do hardware, sinais elétricos e bits. Na camada de enlace de dados, nós temos o endereçamento físico, onde vamos encontrar aí equipamentos como pontes e switches. Na camada 3, nós vamos encontrar o endereçamento lógico, onde vão estar os roteadores como o principal equipamento. Já na camada 4, nós temos a camada de transporte, que é uma conexão entre hosts que envolvem portas, que estão associadas a diferentes tipos de hardware. Na camada 5, nós temos o controle de sessões entre aplicativos, fortemente protocolar. Na camada 6, são os formatos e toda a parte de segurança e criptografia. E na camada 7, são as interfaces com os aplicativos dos usuários. Vejo que da camada 1 até a camada 3, nós temos a presença forte de hardware de rede, enquanto que da camada 4 em diante, até a camada 7, nós temos o uso também de hardware, logicamente, mas uma presença forte de protocolos e sistemas, e aplicações de sistemas. No modelo de referência OSI, como dito, nós temos as três primeiras camadas, física, enlace e rede, são as camadas ditas camadas de suporte à rede. São as camadas de baixo nível. A camada 4, a camada de transporte, é o segundo nível e é considerada uma camada de ligação, que permite justamente a conexão entre hosts dentro de uma rede. E as três camadas superiores, sessão, apresentação e aplicação, são conhecidas como camadas de suporte ao usuário, uma vez que estão voltadas justamente para as aplicações de alto nível, as aplicações dos usuários. Detalhando os protocolos e as funções das camadas, vamos começar pela camada de aplicação dessa vez. A camada de aplicação, camada 7, traz o serviço de rede aos aplicativos de usuário. Destacamos aí alguns protocolos, como HTTP, SMTP, POP, FTP, DNS, entre outros.
A camada 6, a camada de aplicação, ela garante a interoperabilidade entre diferentes plataformas, garantindo um formato comum para o conjunto de dados. Nós temos aí padrões de formatação de texto, imagens, áudio e vídeo, que são classificados como pertencentes a essa camada, assim como algoritmos de criptografia. Temos aí ASCII, EBCDIC, JPEG, JPG, TIFF, GIF, WMA, MP3, WMV, AVI, entre outros protocolos. A camada 5, a camada de seção, ela permite o controle das diferentes seções de comunicação que fluem pela rede. É a camada de seção que vai determinar como ocorre o fluxo e como vai diferenciar esse fluxo. Temos aí alguns protocolos como exemplo, como o SCP e o RPC. Bom, a camada de transporte, como vimos, é uma camada de ligação que oferece dois grandes serviços, um orientado à conexão e o outro sem conexão. O serviço orientado à conexão, ele provê o estabelecimento, a manutenção e o encerramento de conexões virtuais, um transporte confiável com controle de fluxo e controle de erros, usando números de sequência e números de confirmação, tendo como carro-chefe o protocolo TCP, Transmission Control Protocol. E temos também, na camada de transporte, serviços não orientados à conexão, onde o serviço sem conexão provê uma entrega simples de datagramas, usando como carro-chefe o protocolo UDP, User Datagram Protocol. Já a camada de rede, ela trata do endereçamento lógico. Nós encontramos aí os endereços em formato 4 e em formato 6, o IPv4 e o IPv6. Temos também a seleção de caminhos, o roteamento de pacotes até o destino, e como protocolos o IP, que é o Internet Protocol, e outros protocolos de rede, como o RIP, o SPF, EIGRP, BGP, entre outros. Na camada 2, na camada de enlace, temos o controle de acesso ao meio, o controle de erros, o controle lógico do enlace, toda a parte de enquadramento e endereçamento físico, que refere-se ao MAC address, e tecnologias de rede, como o Ethernet, Token Ring, PPP, Frame Relay, MPLS, ATM, entre outros. E a camada física é uma camada que não possui protocolos específicos. Ela trata da padronização elétrica, mecânica e funcional de conectores, cabos, etc. e procedimentos para ativar e desativar a linha física de comunicação. A camada física também, ela define apenas níveis de tensão, temporização, padrões de cabeamento de conectores, códigos de sinais, tipos de modulação e multiplexação. Encontramos aí diferentes cabos, cabos metálicos, cabos de fibra ótica, conexões via radiofrequência, como antenas, conectores diversos, todos acessórios de infraestrutura necessários para que se estabeleça a comunicação dentro de uma rede de computadores. Dentre os dispositivos das camadas do modelo OSI, destacamos aí na camada física os cabos e interfaces optoeletrônicas, como já dito anteriormente. Na camada 2, a camada de enlace ou camada de dados, data link, nós temos hubs, switches e placas de rede. Lembrando que essas placas de rede também estão na camada física, e quando tratamos das placas de rede, estamos falando do controle de MAC address. Na camada 3, na camada de rede, temos roteadores e switches Layer 3 ou switches L3. Na camada 4, podemos encontrar firewalls, roteadores nível 4, alguns switches com listas de acesso também de camada 4, que são exceções dentro dessas estruturas de rede. Na camada 5, encontramos aceleradores SSL e balanceadores de carga. E, finalmente, nas camadas 6 e 7, balanceadores de carga, analisadores de URL, proxies, caches, etc. Vejam, mais uma vez, reforçando,
que a camada de seção, apresentação e aplicação são fortemente protocolares e temos aí aplicações que rodam sobre hardware, que podem ser encontrados nas camadas física, enlace, rede e transporte. Sobre o encapsulamento de dados, nós temos aí alguns fluxos que são muito conhecidos e a tabela visa basicamente simplificar. Na camada física, nós temos o tráfego de bits. Na camada de enlace ou data link, nós temos quadros, nós temos frames. Na camada de rede, esse fluxo é de pacotes, packets ou datagramas. A camada de transporte, temos o fluxo de segmentos. Nas camadas de seção, apresentação e aplicação, nós temos dados, e esses dados são sujeitos a protocolos e a sistemas de controle, visando autorização, autenticação, formatação dos dados e também consultas dos usuários. Então, temos aí páginas web, padrões do tipo ASCII e HTML, que vão formatar os dados, as autorizações da camada de seção, que vão tratar de todo o fluxo desses dados para as camadas inferiores. Quando falamos de encapsulamento de dados, quando falamos de dar nomes diferentes aos dados, segundo o seu conjunto, segundo o seu cabeçalho de controle, estamos estabelecendo esse encapsulamento. Um conjunto de dados produzidos por um aplicativo, ele normalmente é fragmentado em segmentos na camada de transporte. Cada um desses segmentos de transporte recebe um cabeçalho de controle, onde eles vão ser anexados. Esses cabeçalhos trazem número de porta de origem e destino, para diferenciar um fluxo do outro, números de sequência e número de confirmação para transporte confiável, no caso de uso de um protocolo do tipo TCP, e tamanho de janela para controle de fluxo. A camada de transporte, ela entrega os dados para a camada de rede, que anexa o seu próprio cabeçalho de controle, onde insere aí os endereços lógicos, os endereços de IP de origem e destino, de forma que os pacotes possam ser roteados até o destino por um sistema intermediário. No nosso caso, o equipamento que faz isso é o roteador. A unidade de informação que flui pela camada de rede, então, é denominada de pacote, ou packet, ou ainda datagrama. Abaixo da camada de transporte da camada de rede, nós temos a camada de enlace. A camada de enlace faz o último encapsulamento, criando uma unidade de informação denominada quadro, ou frame, onde são anexados os endereços físicos de origem e de destino e uma soma de checagem, CRC, ao final de cada quadro para detecção de erros em nível de bit. Finalmente, lá na camada física, a camada 1, vai ocorrer a conversão dos quadros em um fluxo de bits, sinais elétricos ou sinais ópticos compatíveis com o meio físico de transmissão. Aqui é uma representação gráfica demonstrando um resumo desse modelo, onde nós temos desde a camada física 1, com sinais digitais, com sinais binários, bits, né? Passando pela camada de data link ou enlace, que é endereçamento físico, que são os endereços MAC, onde estão inseridos aí a placa de rede, vendo que também a placa de rede é responsável pela saída dos pulsos elétricos, então nós vamos encontrá-la na camada 1, característica, e 2 como adaptador MAC. Na camada 3, nós temos a determinação de caminhos lógicos e endereçamento, que é a camada de rede, onde vamos encontrar os roteadores. Na camada 4, nós temos a conexão fim a fim, ou ponto a ponto, né, que vai permitir o tráfego de informações. E nas camadas 5, 6 e 7, nós temos as representações dos dados nos seus diversos formatos, sendo que a camada 5 ela trata da comunicação entre os hosts, a camada 6 toda a parte de representação e encriptação dessas informações, e a camada 7 trata da rede, dos processos de rede e aplicações dos usuários. Seguindo o nosso resumo,
nós temos aqui, mais uma vez, o modelo de referência OSI, onde na camada física, que é a primeira camada, ela é responsável por converter sinais ou quadros da camada de ligação, da camada de enlace, em sinais compatíveis com o meio de transmissão. A camada 2, a camada de enlace, data link ou ligação, ela é responsável por receber os pacotes da camada de rede e transformá-los em quadros, os frames. A camada 3, a camada de rede, ela é responsável por efetuar o endereçamento dos pacotes da camada de transporte, de forma a chegarem ao seu destino. Já a camada 4, a camada de transporte, que é uma camada de ligação, ela deve efetuar a divisão dos dados em pacotes de forma a serem transmitidos pela rede. Esses pacotes são chamados segmentos na camada de transporte. A camada 5 é a camada de seção, responsável por controlar a transmissão de dados entre duas aplicações, cuidando de erros e registros e também na parte de segurança, criptografia. Já a camada de apresentação, que é a camada 6, ela é responsável por efetuar a tradução e conversão de dados oriundos da camada de aplicação de forma a serem transmitidos. E, finalmente, a camada 7, que é a camada de aplicação, ela é responsável por efetuar a interface entre as aplicações e os protocolos de rede de forma a apresentar os resultados ao seu usuário. Quando falamos do modelo de referência, estamos falando das camadas. Essas camadas elas possuem conjuntos de dados independentes entre si. Não há necessidade de se utilizar todo o modelo, todas as 7 camadas, para prover uma conexão de rede, mas sempre vai haver uma correspondência de camadas. Se eu inicio uma transmissão a partir da camada 7, camada de aplicação, essa transmissão do outro lado, no outro computador, vai ser finalizada também na camada 7. Vejamos esse exemplo. A partir da camada 7, temos uma aplicação de correio eletrônico, onde os dados devem ser transmitidos. Esses dados vão passar pela camada de apresentação, para serem devidamente formatados, pela camada de seção, ganhando aí outras características de conexão e verificação de erros, seguindo para a camada de transporte. Na camada de transporte, essa informação do correio eletrônico passa a ser dividida em segmentos, passa a ser segmentada e ganha o cabeçalho da camada de transporte, juntamente com os dados. A partir da camada de transporte, esses segmentos são enviados para os protocolos da camada de rede, ganhando o cabeçalho da camada de rede, que vai integrá-los e transformá-los em pacotes. Os pacotes seguirão em direção aos protocolos da camada de enlace, ganhando o cabeçalho da camada de enlace e se transformando em quadros ou frames. Esses quadros ou frames serão tratados nessa camada, enviados para a camada física, onde se tornarão um trem de bits em impulsos elétricos ou de luz e serão transmitidos pela rede até chegar ao seu destino. No destino, todo esse processo ocorrerá de maneira inversa, onde os bits serão transformados em quadros, os quadros serão passados para pacotes, os pacotes para segmentos que serão remontados no formato de dados, chegando até a aplicação de destino, assumindo novamente seu formato e mostrados para o usuário de destino. Vejam que um conjunto de dados é formado e, independente desse formato, que é produzido por algum aplicativo, e existem seções de comunicação que são estabelecidas até chegar ao destino. Vejam esse exemplo, onde nós temos aí um host de A e o host do lado B, esquerda e direita. Vejam o fluxo. A partir da comunicação do host da esquerda, os dados passam para a aplicação, apresentação e seção. Na camada de transporte, são encapsulados, transformam-se em segmentos. Passam para a camada de rede, onde são encapsulados e se transformam em pacotes. Esses pacotes são novamente encapsulados e vão para a camada física. Na camada física, eles são
passados pela rede, roteados, chega ao destino e segue novamente o processo inverso, onde há toda a parte de desencapsulamento até chegar no host de destino. Finalizando o nosso resumo e o nosso assunto modelo de referência OSI, temos aí novamente o detalhamento das atividades em cada camada, com os respectivos protocolos. Na camada de aplicação, desenvolvimento de aplicações web, gerenciamento de redes, por exemplo, toda a parte de serviços web, gerenciamento de serviços de redes e parte de segurança, como aplicações. Na camada de apresentação, todas as ações relacionadas com a manutenção da semântica das informações transmitidas, sejam aplicações de registro bancário, utilização de criptografia, compressão de dados, envio de imagens, envio de áudios. A camada de sessão, ela possui funcionalidades relacionadas com o estabelecimento de sessões entre os diferentes usuários. Por exemplo, um browser escalona o uso da rede entre diferentes páginas abertas pelos usuários. Esse controle é feito na camada de sessão. Na camada de transporte, nós temos o gerenciamento de barreiras de segurança, a criação de protocolos fim a fim, em tempo real, por exemplo, para comunicação de voz e outros tipos de transmissão de dados. Na camada de rede, temos o desenvolvimento de roteamento, gerenciamento de roteadores, endereçamento de dispositivos, utilizando protocolos IPv4 e IPv6. Na camada de enlace, nós temos toda a parte de desenvolvimento de equipamentos, pontos de acesso, toda a parte de endereçamento físico, MAC headers, envolvendo modems, envolvendo switches, envolvendo pontos de acesso. E na camada física, nós temos os meios de comunicação de dados, sejam eles redes sem fio, fibra ótica, redes cabeadas metálicas, enfim, todos os recursos necessários para que se estabeleça a comunicação dentro de uma rede de computadores, toda a infraestrutura da rede de computadores. Bom, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Lembrando sempre de verificarem nossas notas de aula, que vão detalhar esse conteúdo apresentado. Aguardo vocês, então, até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Olá, tudo bem? Você que assistiu o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é importante para nós. Não se esqueça de ativar as notificações. Aproveite e deixe o seu gostei. Até a próxima. Valeu!